Uhum. Meu nome é Juliano. Estou representando aqui então o roteiro da aula para fazer a explicação então do tema do equilíbrio químico. A proposta seria então de se fazer no momento que se fosse partir para essa aula, na semana anterior, supondo que já tenha sido abordados os temas a respeito de termodinâmica, que se possa pedir para os alunos, tá, considerando que não se faça isso em um laboratório de química, essa escola não dispõe, que eles podem trazer potes de vidro, plástico de casa, tá, mas de tamanhos iguais, então para fazer uma experiência prévia. Na semana então anterior, antes de introduzir esse tema, a gente enche esses potes mais ou menos até a metade com água, pede para eles fazerem uma marcação em todos os potes. Apenas um deles daí então a gente deixa o pote tampado, tá? No caso bem tampado para não correr risco de que haja a saída do vapor de água, e o outro fica dessa mesma forma. A gente pede para os alunos que eles façam então a colocação desses potes em lugares variados, até justamente para dar sequência na experiência. Próximos da janela, outros mais afastados, tá? A gente pode pedir no caso também que eles façam a marcação da temperatura ambiente, tá? Também próximos desses locais onde a água está, apenas na temperatura ambiente, não na temperatura da água, porque no caso se abrir o pote, principalmente do que estava tampado, vai dar uma diferença na questão do volume de água no que vai escapar. Então apenas a temperatura ambiente será medida. Na semana seguinte, então, se solicita aos alunos que peguem os seus potes e façam a verificação, tá, do que aconteceu com eles. Obviamente, tá, até então, dependendo do tempo, supõe-se que seja tempo bom, os potes que estavam destampados vai aparecer uma diferença grande da quantidade de água, ao contrário dos que estavam tampados. O que será feito é dessa explicação, então, de que nos potes que estava tampado, a gente vai então abordar o tema da relação do equilíbrio térmico e químico. O que houve aqui? Um equilíbrio térmico, tá? Porque a temperatura da água, a temperatura ambiente, fez então com que a água evaporasse, mas ao mesmo tempo, tá, ela condensasse e voltasse para o mesmo local. Então aqui, dentro dos potes fechados, criou-se um ciclo. Esse ciclo, então, a gente vai explicar para eles que não se perdeu água, diferente daqui, apesar de ela ter virado vapor, mas aqui, tá, a quantidade de água se manteve, mesmo que tenha diminuído um pouco o volume, considera-se que ela está sobre vapor dentro dos potes. A partir daí, então, também, presumindo que tenha os livros de física para se trabalhar, então, faz-se a abordagem da relação das constantes de equilíbrio com relação à concentração e com relação à pressão, essas equações. E também a apresentação da seta dupla, que vai explicar a representação do processo reversível, que foi justamente o que aconteceu nos potes de água, entre a água líquida e a água de vapor, que se mantiveram em constância. Tá? À medida que a água subia, também o vapor, quando se condensava e voltava, estava em equilíbrio. Para fazer uma experiência de encerramento, também, não encerramento, mas na verdade de continuidade, na aula seguinte, depois da apresentação das equações e da explicação correta sobre a questão dos processos reversíveis, da seta dupla e das equações de equilíbrio sobre concentração e pressão, pode solicitar os alunos também, utilizando os mesmos potes de água, tá? Mas dessa vez pegando de todos eles e fazendo as seguintes medidas: potes de água com concentrações iguais de água, outros potes com concentrações diferentes de água, potes com concentrações iguais, mas temperaturas diferentes de água. Então, pega-se daí tabletes de antiácidos e se coloca, então, nesses potes, todos eles ao mesmo tempo. E vai-se observar daí as reações que vão ocorrer, tá, em cada um desses potes com quantidades diferentes, tanto de água, assim como suas temperaturas. E a partir daí, então, também volta-se ao tema
do que foi explicado na aula passada, para se calcular a questão da diferença de reações em função da temperatura, tá, do que ocorreu nos potes com água, principalmente dos potes iguais com relação à água. Isso explica também para eles a importância, tá, de que por que é necessário a relação do equilíbrio em reações químicas. Porque é muito importante para o uso industrial. A gente pode citar exemplos dentro de nossa casa de produtos das quais a gente usa e que se tem reações químicas dele, de por que essas reações têm que ser, de certa forma, equilibradas, dependendo do nosso uso, e até mesmo fazendo relações à estrutura do nosso corpo humano, de que também existem relações químicas aqui, e essas reações químicas do nosso corpo, e essas reações também estão em equilíbrio. E se não estivessem, tá, o que poderia ocorrer de forma negativa no corpo humano? Essa então seria a minha sugestão para trabalhar em aula este tema, e agradeço. Obrigado.